Fala galera do SEB Lafa, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite. Você que está estudando aí agora a matéria do professor Breno. O Breno passou Augusto Conte para vocês. E o que vocês têm que fazer diante a isso? Resolver exercício. Eu sei, é necessário, precisa muito ler na parte de sociologia. Mas você quer passar no vestibular, não quer? Como que você faz para passar no vestibular? Resolvendo exercício. Por isso, é muito importante você resolver esses exercícios. E aí eu trouxe para vocês 4 exercícios para a gente revisar esses conceitos do Augusto Conte aqui, tá certo? Bom, vamos nessa. O primeiro exercício que a gente poderia aqui acabar abordando seria o exercício 2, da página 297, módulo 1, certo? Bom, o que esse exercício vai trabalhar? Os 3 estados que o Conte acabou articulando para a sociedade. Como assim os 3 estados? Bom, na visão do Conte, a sociedade seria concebida como se tivessem estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Ah, mas por que em escadinha assim como você fez com a mão? Porque na concepção dele era uma ideia evolucionista, que você estava no estágio 1, você progredia, evoluía, ia para o estágio 2, progredia, evoluía, ia para o estágio 3 e assim por diante. Como que ele trabalha esse conceito? Bom, ele trabalha da seguinte forma. O primeiro estágio seria o estágio teológico, o estágio que você estaria mais próximo de relações de mitos, relações religiosas, por assim dizer, e aí ele colocava como estágio 1. O estágio 2, ele trabalha na base da metafísica. O que é metafísica? Bom, ele coloca a concepção da argumentação por trás dos fatos, onde você não está mais tão próximo do teológico e está se aproximando do cientificismo, do positivismo, que seria o terceiro estágio. Ou seja, você começa a perguntar o porquê das coisas. E essa argumentação seria a concepção dada para o estágio 2 dos 3 estágios. O terceiro e último estágio que a gente acaba adotando aí pelo Augusto Conte seria a questão da observação, seria a questão do cientificismo, tá certo? E aí é quando as ideias na sociedade estão muito mais atreladas a bases de dados científicos do que qualquer outra questão relacionada a esse meio, tá certo? Bom, se você olhar aí a questão 2, você já vai perceber que o item B é o único que acaba se encaixando, tá certo? Mas a relação que você poderia adotar diante ao teológico, metafísico e o positivo é pensar na imaginação para o teológico, é pensar na argumentação para o positivo, tá certo? E pensar na observação, na questão do positivo aqui. Se você ainda ficou um pouco confuso, tem essa imagem aqui que você quiser, pode pausar o vídeo, pode copiar essa parte aí, que é uma relembrada nos conceitos que o professor Breno já trabalhou com vocês, tá certo? Bom, passando esse exercício para o próximo exercício. Que exercício é esse? Exercício 3, da página 297 também, módulo 1. O que esse exercício vai trabalhar? Ele vai trabalhar a questão da física social. O que é essa física social? Gente, a física social era a interpretação que, no caso, o Augusto Conte tinha sobre a sociedade. Como assim? Bom, ele via a sociedade como uma espécie de ciência natural. Como assim ciência natural? Ele olhava a ciência, olhava a sociedade e pensava nas outras ciências, como física, matemática, química, e falava assim, bom, eu quero buscar uma fórmula para interpretar a sociedade. Da mesma forma que eu sei que pressão é força sobre área, um exemplo, eu quero também achar uma fórmula para solução dos problemas da sociedade. Essa era a interpretação do Augusto Conte. Tá certo isso? Na visão dele tá, beleza? Bom, como que ele vai trabalhar isso aí? Ele trabalha isso sempre buscando temas, conceitos próximos, no caso da física, no caso da química, para tentar fazer a sociedade se tornar uma questão física, uma questão matemática, beleza? Então, pensando nisso, que item que acaba se encaixando muito mais aí? É o item A, o aspecto do cientificismo desse primeiro momento do desenvolvimento da sociologia, sendo relacionado com quem? Com Augusto Conte, tá certo? Bom, se você quiser gravar alguma imagem para tentar simbolizar isso, tem essa imagem aí, onde ele acaba falando que física social é a ciência que estuda os fenômenos sociais com o mesmo espírito que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos.
Beleza? Bom, próxima questão. A próxima questão é a questão 5, também da página 297 do módulo 1. Bom, essa questão não é uma questão difícil. Por quê? Eu estou trabalhando Augusto Conte, o Breno está trabalhando Augusto Conte, o módulo 1 está falando de Augusto Conte, você chega ali e marca Augusto Conte. Ou talvez Durkheim, tá certo? Mas por que você acaba assinalando Augusto Conte aí? E por que ela foi indicada para você fazer? Porque o texto que você tem nela é muito bom para você desenvolver a questão, ter mais características e aprender um pouco mais com Augusto Conte. Bom, vamos ver esse texto aqui. Seu esquema era sociológico, era tipicamente positivista. Ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas. Como assim? Para ele a sociedade era tudo igual, tá certo? Então, todas as sociedades eram iguais e elas estavam em estágios. Bom, eu vou olhar a sociedade, por exemplo, do país A. Essa sociedade aqui, ela acaba se encaixando no estágio 1. Eu vou olhar agora a sociedade do país B. Ela está no estágio 3. E assim por diante, entendeu? Poderia prescrever remédios para os problemas de ordem social. Era um grande defensor da moderna sociedade capitalista. Essa descrição está relacionada com qual perfil? Lógico que é com Augusto Conte. Tá certo, gente? Bom, o último exercício aqui, que eu acabaria colocando como exercício mais difícil, por assim dizer, seria um exercício de verdadeiro e falso aqui, tá certo? Exercício 6 aqui, também da página 297, módulo 1. O que você tem que fazer aqui para resolver essa questão aqui? Bom, você tem que pensar todas as características que o Breno acabou trabalhando com você, que você acabou anotando no material, que você leu o material. Sempre lê o material, viu, gente? Material é complemento da aula. Você precisa ler ele, tá certo? E aí, através dele, você vai argumentando para ver se está certo ou se está errado. Bom, não precisa ler a pergunta, apenas ir nos itens cada um aqui, beleza? Bom, vamos lá. No estágio positivo, a vida social será explicada pela filosofia. Pela filosofia? Não pode ser pela filosofia, concorda? Não faz sentido nenhum ser pela filosofia, e sim pelo cientificismo. Então você já desconsidera. Bom, vamos ao segundo item aí. A imposição da disciplina era para os positivistas uma função primordial da escola, pois ali os membros de uma sociedade aprenderiam desde pequenos a importância da obediência e da hierarquia. Isso era uma visão que o Conte acaba trazendo mesmo. Então faz sentido você acabar concordando com ela, tá certo? Bom, para pensar agora na terceira, vamos lá. A maturidade do espírito seria encontrada na ciência. Por isso, na escola de inspiração positivista, os estudos literários e artísticos prevalecem sobre os científicos. Não, para Conte, quem está no auge? A ciência. Então os estudos literários e artísticos não vão estar em cima. Então você acaba desconsiderando também. E aí o quarto e último, ele fala: defendeu a necessidade de substituir a educação europeia, ainda essencialmente teológica, metafísica e literária, por uma educação positiva, conforme o espírito da civilização moderna. Sim, ele pensava que quanto mais próximo da teologia, a sociedade estava mais abaixo nos seus estágios, nos 3 estados que ele acaba complementando. Então, sim, ele buscava essa mudança, ele buscava a busca pelo metafísico, então você acaba concordando com esse item. Bom, gente, são 4 exercícios que de certa forma acabam sendo tranquilos, e eu gostaria que vocês fizessem, porque você está prestando vestibular. Se você não resolver exercício, de nada adianta, tá certo? O seu foco é resolver as questões no fim, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma ótima noite, um ótimo dia e até mais, beleza? Abraço!